tão especial. Então, sendo possível, faça essa gentileza, venha um pouquinho mais para frente. Isso até ajuda o preletor, né? Bem mais fácil. Quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos buscar a face de Deus, pedir a Deus a sua bênção, a sua misericórdia. E eu quero convidar o pastor Madison, que está aqui conosco, para orar ao Senhor, pedir a Deus a sua bênção sobre nós. Santo Deus e eterno Pai, que manhã agradável. Muito obrigado pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de nós nos encontrarmos na Tua casa. O Teu povo, ó Deus, se ajunta para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós por meio da instrumentalidade do Teu servo, ó Deus. Que só possa, de fato, por meio do Teu Espírito, abrir nossas mentes e os nossos corações, para que as nossas vidas sejam conformadas àquilo que o Senhor quer nos dizer. Ó Deus, que só possa abençoar cada dia, ó Deus, a direção dessa igreja, a pessoa do pastor Jailton, o conselho dessa igreja. Muito obrigado, ó Deus, pelo encontro da fé reformada, que tem sido um luzeiro, ó Deus, para as igrejas ao redor, com teologia saudável, com doutrina para a prática da vida. Muito obrigado por tudo e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 5 a 11. Faremos a leitura de forma alternada. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 5 a 11. Eu farei a leitura dos versos ímpares, os meus irmãos, os versos pares. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Cantemos ao Senhor, estejamos a bendizer o seu nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos cantar isso. Na 14ª edição do Encontro da Fé Reformada, nós temos um grande privilégio, o privilégio de ter o pai e o filho participando conjuntamente na mesma conferência. Eu não sei se já ocorreu algo semelhante. Então, aqui na nossa conferência é a primeira vez. E nós muito nos alegramos de ter a presença do reverendo Heber Carlos de Campos conosco e o reverendo Heber de Carlos Campos Júnior. É uma grande alegria receber Dona Zeli aqui conosco. Muito obrigado, Dona Zeli. A senhora é uma pessoa encantadora.
nós vamos buscar a face de Deus. O reverendo Heber Júnior dará continuidade ao trabalho iniciado ontem, dentro da temática geral, a gloriosa obra do Redentor. Então eu vou pedir ao reverendo Heber que venha até aqui à frente, vou pedir à nossa irmã Célia, que está aqui conosco, que venha pedir a Deus a sua bênção sobre nós. A nossa irmã Célia, dentre outras atividades, representa a Confederação Nacional do Trabalho Feminino, e nós muito nos alegramos, irmã Célia, com a presença da senhora, do presbítero Ronaldo, aqui conosco. Oremos ao Senhor pedindo a Deus a sua bênção sobre nós. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa oportunidade bendita nesta manhã. E agora, ó Deus querido, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, nos dando entendimento quanto àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. E usa, ó Pai amado, o teu servo, fazendo dele um instrumento vivo e santo nas tuas santas e poderosas mãos. Essa é a oração que te fazemos desde já com gratidão em nossos corações, em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Rogo a Deus que, como já oramos, que Deus use o ensino desta manhã para nos edificar, nos dar mais entendimento da obra de Cristo. Eu quero explicar algo à luz do que eu falei ontem. Os irmãos que estiveram aqui ontem à noite me ouviram, eu suponho, que quem estava aqui para as duas palestras, me ouviram expor um texto de 1 Pedro capítulo 1, então eu fiz mais uma pregação, embora ensinando sobre a obra de Cristo. Já vou deixar bem claro que hoje eu não vou fazer exposição, hoje a gente vai ter uma aula sobre um assunto que eu acho que deveria ser mais falado no nosso meio, e no entanto ele é pouco conhecido de muita gente que se identifica como reformado, mas ele é muito importante na história da teologia reformada. Uma das coisas que Deus tem dado ao nosso país, que é motivo de gratidão a Deus, é mais e mais pessoas se interessando por essa teologia, né? Por conhecer melhor a tradição reformada, a fé reformada. Mas às vezes quando as pessoas descobrem essa fé, querem se aprofundar no entendimento dessa fé, a primeira coisa que lhes vem à mente é a soberania de Deus na salvação. Então, os chamados 5 pontos do calvinismo e coisas desse tipo, o que é uma porta de entrada extraordinária, porque essas doutrinas são encantadoras. Mas existe muito da tradição reformada que ainda tem sido pouco explorada, e meu desejo nessa manhã é falar de um dos temas que precisa ser mais explorado, porque ele abarca tanta coisa bela, né? Então o Dr. Palmer Robertson está falando de um desses temas abrangentes, que é o conceito de aliança. Eu quero nessa manhã falar sobre os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo são uma doutrina que os reformados não inventaram, mas foram eles que desenvolveram numa proporção que nós não encontramos em outras linhas teológicas. Quando eu falo que não foram eles que inventaram, é porque a gente acha menção dos ofícios de Cristo em obras da patrística dos primeiros séculos, né, da história da igreja neotestamentária, mas também encontramos na Idade Média, né, antes da Reforma. No entanto, foi a partir de João Calvino, que escreve um capítulo da sua principal obra, as Institutas, um capítulo inteiro sobre os ofícios de Cristo, que aí isso ganha proeminência. Ele é o primeiro a gastar, não só mencionar a ideia, mas desenvolver a ideia, e os reformados que vêm posteriormente a Calvino, eles vão expandir a tal ponto que isso vira o guarda-chuva sob o qual se trata de toda a obra de Cristo. Em outras palavras, tem algumas teologias sistemáticas do período da pós-reforma, né, posteriormente à reforma do século XVI, que eles vão tratar de obra de Cristo, e eles dividem a obra de Cristo inteira
debaixo do guarda-chuva dos ofícios de Cristo. Então, presta atenção, se essa doutrina é tão importante na história, pelo menos passada, da teologia reformada, como é que a gente não ouve quase nunca um sermão sobre isso? Que sequer mencione os ofícios de Cristo. Então é meu desejo nessa manhã, pelo menos introduzir o assunto, para que depois você se aprofunde, procure ler mais e conheça mais sobre isso, não é? Você aprenda a compreender esse elemento estruturador da obra de Cristo. Deixa eu explicar brevemente o que Calvino fez nas Institutas, para a partir daí a gente conhecer um pouco mais desse conceito. Calvino entende que Jesus Cristo, ele é o Messias, o ungido, e que isso diz respeito a reunir as tarefas que no passado, no Antigo Testamento, eram restritas aos sacerdotes, profetas e reis. O que Calvino percebe na sua obra e que depois vai ser explorado? É que Jesus Cristo é chamado de Cristo, que significa ungido, porque ele reúne as tarefas daqueles que no Antigo Testamento eram ungidos. No Antigo Testamento, a unção era uma atividade de conferir autoridade, era uma cerimônia pública para conferir autoridade. E nós encontramos no Antigo Testamento algumas menções de profeta sendo ungido com óleo, de sacerdote sendo ungido com óleo e de rei sendo ungido com óleo. A gente está mais acostumado à ideia de rei, porque a gente lembra da história do rei Davi, mas a verdade é que nós temos menções a sacerdotes e a profetas também. Então, o que Calvino entendeu? Que Jesus Cristo era a demonstração máxima desses três ofícios. Ele era o sumo sacerdote, ele era o grande rei e ele era o profeta, como havia previsto Moisés lá em Deuteronômio capítulo 18, né? Deus revelou a Moisés e Moisés fala que depois viria o grande profeta que tem intimidade com Deus. Então, Calvino tratou disso de uma forma muito pastoral e introduziu essa ideia de que Cristo reúne o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. Agora, por que é interessante essa exploração de João Calvino? É para dizer que Jesus Cristo é o ápice e reúne uma coisa que nunca teve presente em um personagem do Antigo Testamento sequer. Nós temos no Antigo Testamento alguns personagens que às vezes reúnem funções próprias de dois desses ofícios, mas a gente não tem nenhum que é exatamente os três. Inclusive tinha uma divisão necessária na maneira de Israel selecionar sacerdotes e reis, que impedia que você fosse os dois. Por quê? Porque sacerdote vinha da tribo de Levi e rei tinha que vir da tribo de Judá. Você falou, já sei, pastor, a esposa é de Judá, o pai é de Levi, assim mistura. Não funcionava. Você era considerado da tribo da qual vinha o seu pai. Então você agora era da tribo do seu pai, era assim que funcionava. Então você não podia pertencer a duas tribos por causa de casamento entre as tribos. O que eu quero dizer é o seguinte: se você era descendente de Judá, então pode ser que você fosse da família real, pode ser, era uma família só dentre tantas, mas você não poderia ser de uma família sacerdotal, e vice-versa. Se você fosse da tribo de Levi, pode ser que você fosse de uma família sacerdotal, mas também pode ser que não. Então, no Antigo Testamento você nunca tem gente reunindo os ofícios, mas a profecia de Zacarias é de que os ofícios seriam reunidos nesse Messias. Em Zacarias capítulo 6 fala que ele uniria. Abre nesse texto para você dar uma olhada. Olha que profecia interessante. Zacarias capítulo 6, fazendo menção àquilo que não acontecia historicamente, mas que iria acontecer. Para você lembrar, Zacarias capítulo 6 é profetizado num tempo em que o povo voltou do cativeiro e não tem mais rei sentado no trono, eles têm governantes. Então dá a impressão de que Israel ainda não reassumiu tudo aquilo que deveria reassumir em relação às promessas de Deus. Eles estão aguardando o cumprimento pleno dessas promessas. Eles querem o rei sentado no trono. Eles têm a linhagem dos sacerdotes, mas a coisa ainda não está sabe assim, não está 10, não está como deveria estar. Aí vem a profecia animadora de Zacarias
capítulo 6, versículo 12 em diante. Quer ver? Vou achar vocês aqui. Aqui. E disse-lhe, 12 e 13, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Olha só, a profecia de que ele seria sacerdote e rei. O que eu disse que antes não era possível por causa da divisão de tribos, né? E cada função vindo de uma tribo diferente. Então, é importante nós entendermos que Cristo vai ser o ápice de tudo aquilo que esses ofícios representavam no Antigo Testamento. Se o profeta era aquele que anunciava a palavra do Senhor, se ele confrontava o povo de acordo com a lei de Deus, Cristo vem ser o profeta supremo. Se o sacerdote era aquele que intermediava a relação do povo com Deus, levando sacrifícios para que o povo fosse aceitável a Deus, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E se o rei era aquele que, debaixo da autoridade de Deus, conduzia o povo, protegendo e conduzindo-os em vitória, Cristo Jesus é quem vai nos conduzir em triunfo. Então ele é o ápice, ele é a revelação máxima desses três ofícios. Então vamos explorar um pouquinho o que esses ofícios, quais as características deles, qual é a natureza desses ofícios, para a gente entender por que os reformados falam desse assunto, por que no passado falaram tanto e a gente precisa resgatar agora. Então vamos entender acerca da natureza dos ofícios. Uma coisa importante que eu preciso dizer é que ofícios são próprios da encarnação. Guarde isso, anote para eu explicar agora. Os ofícios são próprios da encarnação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu falo assim, Jesus Cristo é rei, ou ele assumiu tarefa de realeza, eu não estou falando da sua divindade que governa e domina sobre tudo. Por exemplo, a gente lê no Antigo Testamento que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ele domina sobre tudo e todos, ele é rei sobre esta criação. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, que ele também compartilha desse domínio. Ele faz, esse domínio é dele, não é só do Pai dele, é do Deus triuno. Mas aí ele se faz homem e ele vai conquistar autoridade sobre toda terra e céus. Aí você fala, mas peraí, ele já não era rei? Então é importante eu fazer uma distinção entre aquilo que o nosso Deus faz enquanto dominador sobre tudo e a realeza e o ofício real de Cristo. O que eu quero que você compreenda é que aquilo que Jesus Cristo vai fazer, que eu tenho chamado aqui, que a tradição reformada chama de ofícios, é o que ele faz enquanto homem. Ele necessariamente assume carne para fazer enquanto homem aquilo que estava desandando, por assim dizer, tá? O Deus que é rei, agora se torna homem para agir debaixo da autoridade de Deus. Só para você lembrar, um oficial é aquele que carrega autoridade delegada, não é? Quando um oficial de justiça bate na sua porta e te entrega o documento, ele tem força de juiz. Ele não é o juiz, mas ele tem força de juiz porque ele é oficial. Quando um oficial da igreja fala, ensina, o que ele ensina é muito importante, porque ele fala como autoridade dentro da igreja. Inclusive quando ele é ordenado para ser pastor, presbítero, diácono, não importa qual ofício estamos falando, ele recebe uma autoridade delegada para exercer a função que ele deve exercer. Então, o oficial é aquele que não tem a autoridade intrínseca, mas ele recebe essa autoridade para agir em nome de Deus, na função que ele exerce. Então eu quero que você compreenda que quando a gente fala que Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei, nós não estamos falando do período do Antigo Testamento. Não estamos falando disso. Eu sei que Jesus Cristo no passado falou por intermédio dos profetas. A Bíblia nos ensina isso. A gente sabe que ele já tinha domínio, não é? Mas quando a gente fala de ofícios, nós estamos falando daquilo que é próprio da encarnação, daquilo que ele assume a partir do momento em que ele é homem. Inclusive nós temos uma dica muito clara em Hebreus capítulo 5. Abre lá sua Bíblia em Hebreus 5.
Falei que a gente vai ter uma aula, então a gente vai abrir em vários textos, ao invés de olhar para expor um texto somente. Hebreus capítulo 5, versículo 1, fala assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Olha que interessante, ele é constituído por Deus, então ele é constituído, a ideia de ele é feito autoridade pelo próprio Deus, mas ele é tomado dentre os homens. É interessante eu enfatizar isso, porque eu já li alguns autores destacarem muito o fato da gente ter um sacerdote divino, mas a gente perde de vista que o mais sublime e o mais importante é que ele seja humano, porque é só enquanto humano que ele pode nos substituir, que ele pode nos representar, que ele pode falar em nome do povo que ele representa perante Deus. Então o sacerdócio é uma atividade do Deus homem. Ele assume essa humanidade e é constituído por Deus, sumo sacerdote, tá? Então, essa é a primeira colocação importante, entender que os ofícios são próprios da encarnação. Segunda colocação para você anotar e a gente expandir aqui, é que os ofícios têm um propósito redentor. Os ofícios têm um propósito redentor. Então vamos lá, o que isso significa? É que Jesus Cristo assume essas funções para restaurar o que o homem perdeu com o advento, a vinda, a chegada do pecado, com a queda, tá? A queda trouxe consequências na relação do homem com Deus, com o próximo e com a criação. E a gente vê na Escritura conexão dos ofícios com esses, nesse tríplice relacionamento. Por exemplo, pensa no profeta, que quando fala em nome de Deus, faz com que você sinta Deus tão próximo, que é como se o próprio Deus falasse contigo. Quando um profeta falava no Antigo Testamento, era como se o próprio Deus estivesse falando aos seus ouvidos. Era a palavra do próprio Deus. Olha a aproximação feita entre Deus e pecadores, em que um profeta agora é boca de Deus, para falar ao seu povo, para mostrar a vontade de Deus ao seu povo, para corrigir o seu povo. Quando um sacerdote, ele oferecia sacrifícios, lavava-se na bacia de bronze, adentrava o santo lugar, era como se o próprio povo estivesse entrando na morada de Deus e falasse com Deus face a face. Então o sacerdote permitia uma chegada, uma aproximação a Deus de gente pecadora que não poderia fazê-lo de outra forma. E a mesma coisa com o rei. O rei exercia um domínio debaixo da autoridade de Deus que o povo não poderia ter. Então a ideia é aquilo que o Antigo Testamento nos ensinou apenas tipologicamente, Jesus Cristo faz de forma grandiosa, tá? Ele é aquele que vai restaurar, ele vai nos dar aquilo que a gente perdeu, não é? Então pensa no fato dele ser chamado o Verbo. Quando veio o profeta, não era só alguém falando em nome de Deus, mas era a própria palavra encarnada. Olha só, o ápice da profecia era a própria palavra encarnada. Quando ele assume o ofício sacerdotal, ele faz aquilo que nenhum outro sacrifício poderia. Ele, de fato, expia os nossos pecados. Quando ele assume o ofício real, ele apazigua a inimizade da criação. Existe uma coisa muito curiosa aqui que eu preciso ensinar a você, porque não é comum da gente ouvir, eu mesmo aprendi há pouco tempo, mas que mostra quão belo é Jesus Cristo se fazer homem para restaurar o que a gente perdeu. Abra por favor em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. A partir do versículo 5, ele está falando da beleza de Jesus Cristo e da sua obra redentora. E aí, no verso 6 até o 8, ele cita o Salmo 8. Você lembra do Salmo 8? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí fala do ser humano. E na hora que vai falar do ser humano, fala: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. É um salmo que relembra, lá no Antigo Testamento, relembra a função subalterna do homem mais gloriosa. Embora ele seja só criatura, a verdade é que ele estava imediatamente abaixo de Deus para exercer domínio sobre a criação. Mas a gente sabe que com o advento do pecado, com a queda, o que acontece?
a criação fica em inimizade contra o homem. A verdade é que agora ele não tem domínio sobre a criação, porque a criação está desordenada. A ideia de cardos e abrolhos que dificultam obter o sustento da terra indicam uma inimizade. Isso aqui é interessante porque corrige os conceitos que o mundo tem de que a natureza é uma maravilha. Ruim é quando o homem mete a mão. Ruim é quando ele interfere. É uma linguagem ecológica pagã, porque ela dá a ideia de que se deixasse como está ia ficar bom. O problema somos nós estragamos. Essa é a mentalidade pagã que permeia as escolas. É isso que os meninos aprendem na escola, de que todos os problemas ao nosso redor são decorrentes de nossas atitudes individuais, quando na verdade esses problemas têm origem numa atitude representativa lá atrás. Quando houve o pecado de Adão, a terra ficou maldita, e como terra maldita, ela trabalha contra nós. Muitas vezes existe uma inimizade. Bem, estou explicando isso tudo para você entender agora como é que o autor aos Hebreus nos ensina uma coisa preciosa. Ele cita o Salmo 8, e ao invés de aplicar para mim e para você algo do tipo assim, domine a terra, olha o que ele diz no versículo 8: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Você percebe que ele não está aplicando para você? Ele está aplicando para outro. Aquele que vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. A ideia é que Jesus Cristo assume a humanidade para consertar a nossa relação, inclusive com a criação. Percebe? Ele não só conserta a sua relação com Deus, que a gente sabe que Ele faz, Ele nos dá livre acesso ao trono de graça. Ele não só conserta a sua relação com o próximo, Ele nos reconciliou uns com os outros. Ele quebrou a barreira da separação entre judeus e gentios. Olha só quantos textos da Escritura falando da nossa relação com o próximo. Mas Hebreus nos ensina que Ele consertou a nossa relação e está consertando nossa relação com a criação. A ideia é que tudo aponta para um ápice em que finalmente a terra vai estar sujeita ao domínio daquele que é o subregente, né, de Deus, que somos nós, seres humanos. Então você percebe que os ofícios são para operar redenção. E quando eu falo de redenção, pense maior do que só Jesus Cristo me lavou. Isso é muito belo. Mas quando a Bíblia fala de redenção, ela pensa cosmicamente, ela não pensa só no seu coração, tá? Seu coração é precioso e Deus limpa, é verdade, nós falamos disso ontem. Mas a redenção de Jesus Cristo é cósmica. Então Ele restaura não só os regentes, você e eu, mas Ele restaura o domínio, onde nós iremos reinar com Ele sobre a terra. Então é uma redenção cósmica, e os ofícios são para isso, são para restaurar aquilo que nós perdemos com a queda, ok? Inclusive essa ideia é antiga na teologia reformada. Eu li alguns teólogos da época da pós-reforma, do puritanismo, mesmo dos reformados do continente europeu, não das ilhas britânicas, e eles falam ideias semelhantes. Eu vou citar um exemplo, vou citar William Ames, que foi um puritano famoso. William Ames fala assim que os ofícios de Cristo, eles atendem a uma tríplice necessidade que a gente tem. Ele fala que as necessidades dos homens agora podem ser resumidas em ignorância, alienação de Deus e impotência para retornar a Ele. Aí ele fala que como profeta, Cristo supre a nossa ignorância, como sacerdote, Ele nos conecta e não nos deixa mais alienados de Deus, e como rei, Ele nos conduz agora a Deus, Ele restaura a nossa impotência. O que o William Ames está fazendo? Estou tentando mostrar para você que ofício não é só uma palavra bonita para alguém dar palestra no Encontro da Fé Reformada em Vitória. É precioso para a gente falar da redenção, para a gente entender que é alguém que recebeu a autoridade de Deus para restaurar tudo aquilo que foi perdido. Ele é o grande oficial, Ele é o supremo oficial, que vem em nome de Deus, como profeta, sacerdote e rei, restaurar tudo aquilo que foi perdido. Terceira colocação que eu quero que você anote aí, é que os ofícios são assumidos
simultaneamente. Repito, os ofícios são assumidos simultaneamente. O que eu quero dizer com isso é que não é bom a gente pensar que os ofícios sejam uma sequência, como se Jesus Cristo tivesse sido profeta durante os 3 anos de ministério dele na terra, aí quando ele morre na cruz ele é sacerdote e agora ele é rei. Teve gente que já pensou assim no passado, tá? Eu não estou inventando isso. Alguns teólogos do passado falaram, olha só, dá certinho esse negócio de 3 ofícios, né? 3 anos, ministério, tal, profeta, ensinou a vontade de Deus, aí na cruz ele é sacerdote e agora ele é rei. Mas essa não é uma boa colocação, porque a própria Escritura inverte essas coisas. Por exemplo, a Escritura diz que quando Jesus Cristo expulsou demônios, ele fala assim, se eu expulso pelo Espírito Santo, então o reino de Deus é chegado. Ele não tinha ainda consumado a sua obra, mas o reino tinha chegado. Por quê? Porque o rei estava ali. E quando ele já subiu aos céus, já terminou a obra dele aqui na terra, e está nos céus à destra de Deus, ele revela a João o livro de Apocalipse, que é chamado de uma profecia, para dizer que antes da cruz ele já era rei, e depois da cruz ele ainda profere profecias. Então, na verdade não dá para a gente fazer uma sequência, não é saudável que a gente entenda que profeta, sacerdote e rei sejam uma sequência. É melhor que a gente entenda que são 3 ofícios exercidos simultaneamente. Inclusive, na cruz a gente vê esses 3 ofícios sendo zombados e sendo honrados por Deus. Zombados pelos homens, mas honrados pela revelação divina. Na cruz a gente vê como Jesus Cristo é desafiado como profeta. Você lembra que ele é coberto e batem nele e falam assim, você não é profeta? Adivinha quem te bateu? Na cruz também ele é zombado, porque ele disse que ele destruiria o santuário e reconstruiria em 3 dias. Você não disse que ia fazer? Desce da cruz. Olha o seu sacerdócio sendo desafiado. E a gente lembra muito bem que tiraram sarro da sua realeza com coroa de espinhos, manto. Quer dizer, a cruz, aos olhos dos homens, parecia a derrota do tríplice ofício. Mas na verdade, na cruz ele realiza a sua obra de sacerdote, porque ele nos conecta com Deus, ele nos expia os nossos pecados. Na cruz ele mostra a verdade. Você lembra a conversa dele com Pilatos? A verdade. Aí ele fala assim, verdade? Pilatos é meio filósofo grego aqui, ele está pensando que nem um platônico, um aristotélico, ele pensa em conceito, ele não sabia que a verdade estava falando com ele, não é? Ele é a expressão da verdade de Deus, ele é o cumprimento de todas as profecias. Você percebeu como na cruz várias vezes ele fala assim, para se cumprir, para se cumprir, para se cumprir. Como está tudo cumprido, está consumado. Olha que beleza. A cruz foi a expressão do cumprimento de todas as promessas proféticas. E na cruz ele triunfa sobre principados e potestades, os expõe ao desprezo. Aos olhos dos homens a cruz é o final e o fracasso do tríplice ofício, mas a Escritura mostra para a gente o que está por trás das câmeras, né? Assim, aquilo que os olhos humanos ainda não viram, aquilo que está por trás das cortinas, aquilo que ainda vai ser revelado aos homens no dia em que ele voltar, em que todo joelho confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome dele. Então entenda que os ofícios são assumidos simultaneamente. Cristo, a partir do momento que ele é encarnado e começa a sua obra pública, e continuando até morte e ressurreição, e mesmo ainda hoje exerce os tríplice ofício. Inclusive quero passar para o próximo ponto, vou sugerir que você anote. Cristo exerce o seu ofício direta e indiretamente. Repetindo, Cristo exerce o seu ofício direta e indiretamente. Por que é importante eu dizer isso a você? Porque a gente está mais acostumado com a ideia de que Jesus Cristo foi profeta, sacerdote e rei, o que é verdade, mas não é verdade que ele só foi, ele continua sendo. Mas só que agora a gente sabe que ele não está fisicamente presente entre nós. É por isso que a Escritura nos ensina como ele continua exercendo o seu tríplice ofício por intermédio da igreja. Isto é,
mesmo no estado de exaltação, depois que ele ressurgiu, subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, mesmo naquele estágio, a gente sabe que ele continua a exercer o tríplice ofício. Por exemplo, a gente sabe que ele conduz os profetas, ou melhor, os apóstolos, a escrever profecia. Por exemplo, ele disse assim: o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade, e ele vai ensinar tudo aquilo que eu vos tenho dito, aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, Jesus Cristo está querendo dizer que a palavra profética dele não cessa com o seu ministério terreno. Quando ele sobe aos céus, não é como se os discípulos dissessem assim: puxa vida, acabou o sermão, ai que tristeza, te aprendeu tanto nesses 3 anos, pena que acabou. Jesus disse: não, eu vou enviar outro Paráclito, outro Consolador. Quando ele revelar essas coisas a vocês, vocês vão falar assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Você consegue entender como os apóstolos, escrevendo essas coisas, se sentem completamente conduzidos e ensinados pelo Espírito que Cristo havia enviado? Então a profecia continua, o sacerdócio continua, ele continua à destra de Deus intercedendo por nós, não é? A Bíblia fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem os justifica, que está à destra de Deus e que intercede por nós. Então a ideia é de que ele continua rogando por nós, ele continua intercedendo por nós, e ele, claro, continua rei, ele está à destra do Pai, ele continua reinando, e essa realeza vai ser demonstrada através daquilo que será visto na sua segunda vinda. Agora, tudo isso dá a impressão de que Jesus Cristo exerce diretamente. Quando eu falei que ele exerce o ofício também indiretamente, é que ele o faz por intermédio da sua igreja. Nós não somos chamados de sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real é a união daqueles 2 ofícios que eu disse que no Antigo Testamento não podia ter. Olha que interessante, Pedro ensina que a gente reúne os 2 ofícios que no Antigo Testamento eram impossíveis de serem reunidos. Mas você, logo você, quem diria, é sacerdote e é rei em nome de Jesus Cristo, não é? Você conduz pessoas a Deus, intermedia essa relação conduzindo-os a Deus, e você está assentado em lugares celestiais para reinar com Cristo. Então, a linguagem bíblica é de que agora nós exercemos ofícios debaixo da autoridade, sob a autoridade do Supremo Oficial. E é claro que esses ofícios precisam ser respeitados. O último ponto aqui dessa parte introdutória sobre a natureza dos ofícios é que os ofícios demandam obediência, submissão, anuência. Os ofícios, eles demandam anuência. Por que isso? Porque quando Jesus Cristo falava como profeta, não era uma opção ouvi-lo, né? Quem não ouvia a voz do profeta era considerado um transgressor, não era filho de Abraão, não era filho de Deus, porque ele não dava ouvidos ao enviado de Deus. O rei legítimo também não pode ser rejeitado como rei. E ele foi, a gente sabe que a Escritura retrata um Cristo que foi rejeitado como rei, e seu ofício sacerdotal também não foi compreendido. Quando diz que ele profetiza que vai destruir o templo e reconstruir, tem gente que fala assim: mas peraí, Herodes levou 46 anos, como é que você vai fazer em 3 dias? Que construtora que você tem que faz em 3 dias? Eles não tinham entendido, não é? O seu ofício sacerdotal não era tão claro para eles. Eles não haviam compreendido que ele era o templo no qual reside a plenitude da divindade, corporalmente, Paulo falou aos Colossenses. Eles não tinham entendido isso, o seu ofício sacerdotal. Então, quando eu falo que os ofícios demandam anuência, eles demandam que você se submeta, obedeça, é porque os oficiais falam autoritativamente. Entenda a importância disso. Quando nós proferimos a palavra de Deus em nome de Deus, isso tem que ser ouvido. E não ouvir é não ouvir o próprio Deus.
Quem rejeita a palavra de Deus pronunciada, rejeita o próprio Deus, porque o oficial fala com autoridade divina. Aquele que quer conduzir pessoas a Deus, e como sacerdote subordinado ao supremo sacerdote que é Cristo, os leva até os pés de Cristo para dizer: se submeta a esse que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a pessoa rejeita a sua intercessão, rejeita o próprio Cristo. Você entende a importância disso? Cristo deixou isso muito claro para Saulo de Tarso. Quando Saulo estava matando os cristãos, Jesus Cristo não apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos? Não foi isso que ele disse. Ele falou: por que me persegues? Porque aquele que atingia a igreja de Cristo atingia o próprio Cristo. Aquele que não ouvia a palavra de Deus não ouvia o próprio Deus. Então, ofícios demandam que sejamos obedientes, que reconheçamos a sua autoridade. Bem, dito isto, eu não quero hoje falar sobre o que são cada um dos ofícios. Eu falei que seria uma introdução. Daria para a gente falar mais explicitamente sobre a profecia, o sacerdócio, a realeza, mas eu não quero falar. Só para te dar algumas dicas da riqueza disso, só para ilustrar e aguçar o seu interesse para estudar mais sobre isso, né? Quando Jesus Cristo age como profeta, tem coisas que precisam ser entendidas que eles ainda não tinham entendido, nem os apóstolos tinham entendido. Você lembra da transfiguração? Que cena gloriosa, não é? Jesus Cristo brilhando com todo o fulgor da sua glória, e aí aparece quem? Moisés e Elias. Aí o Pedrão tirou o celular na hora e foi fazer uma selfie. Você consegue entender o espírito de admiração? Porque ele fala assim: façamos 3 tendas. Pedro está tentando honrar os seus heróis, né? Parece vulgar o que eu vou falar agora, mas se ele pensasse em termos de futebol, seria o ataque perfeito. Já pensou? Moisés pela direita, Elias pela esquerda, Jesus Cristo no centro. Entenda que a atitude dele é uma atitude de quem quer honrar 3, como se 3 fossem iguais. Talvez Jesus um pouquinho maior assim, porque é muito especial, mas assim, Moisés e Elias, cara. Pensa bem, que judeu não queria conhecer Moisés e Elias? E aí o pai fala do céu o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí a cena termina com Moisés e Elias sumindo, porque tudo culmina nele. Você entendeu que até Pedro teve dificuldade de entender? Você percebe isso? Como Cristo, o profeta, aquele que era o ápice da profecia, levou um tempo para ele pegar. Eu só estou dizendo isso a vocês para vocês compreenderem a riqueza dessas coisas, como os evangelhos todos estão amarrados a esse tríplice conceito. Mas a gente vai pular hoje, não vamos falar do que é o profeta, o sacerdote e o rei de forma mais eficaz. Eu quero terminar então agora com o entendimento de o que acontece finalmente com os ofícios, isto é, o que é que esses ofícios, se esses ofícios são para redenção, então eles apontam para o quê? Como é que esses ofícios então cumprem aquilo que tem que cumprir? Eu quero falar da consumação econômica dos ofícios, para então terminar com algumas aplicações que eu creio que são preciosas para a vida da igreja. Escuta isso aqui, porque isso aqui não é muito comum da gente ouvir. Eu quero que você compreenda que tem certos textos na Bíblia que lançam luz sobre a ideia de que Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, a Escritura fala isso, que o seu reinado não tem fim, a promessa de Deus a Davi, de que alguém se assentaria no trono e o seu reino seria para sempre. Mas também há textos que indicam que ele vai entregar o reino ao seu Deus e Pai. Abre por favor em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, para que a gente explore esse aspecto interessante do ofício real de Jesus. A partir do versículo 24, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder.
Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então presta atenção, Paulo aqui está conectando a ressurreição de Jesus com a sua realeza. Por quê? Porque a ressurreição é um dos momentos mais marcantes que evidenciam sua autoridade e poder, tá? Paulo, inclusive, no início da Epístola aos Romanos, fala que Jesus Cristo foi designado Filho de Deus com poder na sua ressurreição. Não é que ele foi feito filho, não era antes, foi feito. Ele foi consagrado rei, ele foi reconhecido rei. Salmo 2 fala assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é uma expressão para dizer que Jesus Cristo teve começo, no sentido de que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, teve começo. Não é isso que está tratando, ele está tratando de realeza. Se você for ler o Salmo 2, você vai ver que ele fala de entregar o cetro, dominar sobre as nações. Então, a ressurreição foi um dos momentos em que fica mais claro a sua autoridade e o seu poder. E aí, Paulo faz uma conexão fantástica. Ele diz assim: então, exatamente, ele recebe a autoridade para vencer todo o inimigo, inclusive a morte. Mas quando ele terminar tudo isso, ele vai devolver o reino ao Pai. Isso lança para a gente um desafio, que é entender assim: peraí, mas eu achei que ele ia ser sempre rei, pastor, agora o senhor me frustrou. Quer dizer que ele vai terminar de ser rei? Não é? Então, existem textos que falam da sua realeza eterna e textos que falam que ele entrega o seu reino. Como é que é isso? Os ofícios, afinal de contas, continuam ou cessam? Então eu quero explicar de forma sintética o que eu acho que é mais saudável a gente entender, uma maneira de concatenar essas ideias aparentemente contrastantes. Eu creio que Jesus Cristo, num certo sentido, deixa de ser rei porque ele realiza a obra redentora. A economia da redenção é finalizada e por isso ele devolve o reino ao Pai como sinônimo da sua subordinação. Por outro lado, faz sentido ele ser aquele que eternamente intermedia nosso domínio sobre todas as coisas. O que eu quero dizer é assim, não é difícil a gente compreender como o profeta só faz sentido até que a profecia se cumpra, não é? Há um sentido em que a profecia termina. Inclusive, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã que é médica, a gente brinca que no novo céu, na nova terra, a gente vai perder emprego. Que quem é que quer ouvir o pastor Hernandes e eu, quando o próprio verbo está lá? Você não anuncia mais o verbo, ele está lá, para todo mundo ver. E ela é médica, para que ela vai fazer reparo em quem já é perfeito? Não é? Então a gente vai ter que arranjar outra coisa para fazer no novo céu, na nova terra, porque pastor e médico não rola. Você consegue entender como a profecia não faz mais sentido uma vez que a realidade chegou? O sacerdote não é mais necessário quando já não há mais barreira que nos separa. O rei não é mais necessário quando todos os inimigos foram submetidos aos seus pés. Então a economia dos ofícios cessa, mas a glória deles continua. Por exemplo, a gente vai celebrar a ceia para todos sempre lembrar do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Olha a glória do sacerdote sendo celebrada. Jesus Cristo vai sempre ser a perfeita expressão do Pai. Lá na descrição da Novo Céu, Nova Terra, fala que Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. A gente enxerga a luz por intermédio da lâmpada. Quer dizer, ele vai continuar, a glória de profeta vai continuar presente. Embora ele não precise mais anunciar coisas por vir, ele não precisa mais prometer, ele não precisa mais usar a lei de Deus e confrontar os nossos pecados como um profeta fazia. Então essa economia cessa, essa economia redentora, mas a glória continua para todo sempre. Ele vai mostrar realeza, sacerdócio e profecia como aquele que exerceu essas funções redentoras. Bem, tendo dado essa aula sintética, eu sei, tem muita coisa para falar, eu queria terminar mostrando para você que tudo isso é muito prático.
não é só belo, não só faz a gente entender o nosso Salvador de uma maneira que nos encanta, que nos aproxima mais dele, mas é muito prático, inclusive no dia a dia da vida do crente. Não é só para nossa adoração ao Cristo Supremo, mas até para correção de certas coisas na vida da família, no ministério da igreja. Os reformados sabiam disso. Desde o início, eles pegam essa ideia de que nós temos que aplicar os ofícios de Cristo à nossa vida. Eu quero usar um exemplo antigo. Catecismo de Heidelberg foi escrito em 1562, 63, e numa das perguntas está dito assim: por que você é chamado cristão? Olha a resposta. Por que você é chamado cristão? Lembra, Cristo é um ungido. Por que você é cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo, de livre consciência, e depois na vida eterna vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Esse é um catecismo escrito há quase 500 anos, pegando os ofícios de Cristo e aplicando a nossa vida. Os reformados faziam isso então desde o início. Eles entendiam a necessidade de aplicar. E eu quero fazer 3 aplicações para a gente terminar. Quero mostrar como isso pode ajudar-nos a experimentar a beleza da obra de Cristo no nosso dia a dia. Primeira aplicação que eu quero fazer é que nós não podemos admitir no ministério da igreja, presta atenção, no ministério da igreja nós não podemos admitir usurpadores de autoridade. Presta atenção. Olha como a igreja sempre foi desafiada por diferentes ataques de autoridades apóstatas, autoridades que não vêm do próprio Deus, da própria verdade, são usurpadores de autoridade. Então atenção, sempre a igreja enfrentou o desafio de pessoas que se diziam especialmente dotadas de conhecimento e revelação, que você não tem acesso e você tem que ouvi-los. Na época do apóstolo João, já tinha o início de um movimento que mais tarde vai ser chamado de gnosticismo, com mestres que se achavam com um conhecimento tal que ninguém tem. E aí João fala: nada disso, vós tendes a unção do santo, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. João não está dizendo que a gente não precisa ir no Encontro da Fé Reformada para aprender, porque a gente já tem o Espírito Santo, não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo que a gente não precisa estudar, não precisa ler, porque a gente já tem o Espírito Santo. Isso é uma interpretação completamente equivocada. João está confrontando aqueles que se diziam especialmente conectados com Deus, com um conhecimento que você não tem. Ele diz: de jeito nenhum, nós somos iguais, nós temos o Espírito Santo de Deus, com a verdade de Deus cravada em nossos corações. Então vocês não têm necessidade de mestre especial. Olha que interessante pensar que eu e você, em relação à verdade de Deus, somos ungidos. Olha como isso corrige alguns conceitos. Nós estamos muito acostumados a olhar para o pregador como sendo especialmente ungido, e uma unção que vem e vai, porque a gente ora todo domingo para ungir. Mas de acordo com João, a verdade de Deus permanece. Leia 1 João 2,27. Nós temos a unção e ela permanece, ela não vem e vai. Ela fica conosco para que nós confrontemos usurpadores, falsos mestres, gente que se diz dotada de um conhecimento que nós não temos. Então, ela evita que a gente deixe que falsos mestres nos conduzam a profecias especiais. Há pessoas que se sentem mais próximos de Deus e querem intermediar a sua experiência com Deus. A verdade é que a gente não precisa disso. A gente não precisa de orações poderosas de líderes eclesiásticos, nem precisamos da maestria de líderes de louvor que nos conduzem a uma experiência espiritual mais sublime, não é? Tem muito evangélico que está atrás de poder. Quando ele fala poder, não é só milagres, ele quer experimentar um coração chacoalhado durante o louvor, como se ele precisasse daquele sacerdote ali na frente, esquecendo de que ele foi feito sacerdócio real.
Ele não precisa de intermediário para ter experiência com Deus. Ele não precisa disso. Ele não precisa de ninguém que vá confessar os pecados para ele. Ele não precisa de ninguém que vá ser uma espécie de mediador na vida dele com Deus. Nós não devemos aceitar esse tipo de usurpador. Assim como não devemos nos submeter aos supostos controladores do povo de Deus, que se colocam na posição de rei, como se nós não tivéssemos autoridade divina para reinar sobre a terra. Não devemos nos submeter a usurpadores de poder que gostam de manter hierarquias e controle da igreja. Gente que faz você se submeter à força dele, você só faz o que o seu discipulador, o que o seu apóstolo, o que o seu líder mandou. Olha que contrário às escrituras. Nós só temos um rei sobre todos nós, o cabeça da igreja, que é Cristo. E debaixo da autoridade dele, nós não precisamos nos submeter a hierarquias que são usurpadoras de poder. Então, o que eu quero dizer é que a igreja evangélica brasileira frequentemente sofre por desconhecer essa doutrina. No ministério da igreja, muitas vezes ela sente que alguns são ungidos, outros não, quando na verdade, de acordo com João, a verdade de Deus está em nós e ela permanece, nós temos a unção. Há muitos na igreja evangélica que acham que você precisa de alguém especialmente dotado para intermediar a minha relação marcante com Jesus Cristo. E é por isso que parece que no culto, naqueles momentos especiais de música, eu tenho uma experiência mais marcante do que em outros momentos. E não percebe o nosso sacerdócio, que nós temos com ousadia a oportunidade de adentrar o santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10. Percebe como existem usurpadores de poder? Nós não precisamos nos submeter a eles. Segunda aplicação, é entender que os ofícios, eles são universais. Eles não são só para alguns. É importante a gente lembrar isso. A reforma começou isso, e eu acho que ela explorou aquilo que era mais necessário, mas eu sugeriria que a gente aplique o princípio dela mais abrangentemente. A reforma nos legou uma doutrina muito importante: o sacerdócio universal dos crentes. A ideia de quebrar com o clero que intermediava a relação do povo com Deus. Muito bela essa doutrina. Lutero foi alguém que teve que romper com o voto monástico, ajudou gente a sair dessa escravidão, para dizer, você não precisa de alguém confessando os seus pecados, não precisa falar lá com um padre, você pode falar com Deus em nome de Jesus. Então a doutrina do sacerdócio universal foi preciosa para um povo que estava cativo de um clero que era fundamental para a relação do povo com Deus. Mas eu creio que a gente podia aplicar isso à ideia de realeza universal e de profetas em termos universais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala a palavra de Deus, há um sentido em que nós estamos fazendo o papel de profetas. É verdade que alguns são especialmente dotados por Deus para proferir a palavra, é inegável isso. É verdade que alguns Deus dotou de forma sobrenatural, extraordinária, em alta medida, a habilidade para proferir a palavra de Deus com dom profético. Mas há um sentido em que todos nós podemos e somos anunciadores da palavra de Deus, uma profecia universal e uma realeza universal. Por que não? Afinal de contas a Escritura fala que nós vamos reinar sobre a terra. Então quero te dar um insight de um autor do passado, outro reformado, que a gente precisa conhecer. George Whitefield, aquele famoso pregador do início do movimento metodista na Inglaterra, também viajou para as colônias americanas antes de ser os Estados Unidos, né? George Whitefield tem um sermão interessante em que ele aplica o tríplice ofício à vida do homem no lar. Ele diz assim que o homem não é sacerdote do lar. Você já ouviu essa expressão, né? Whitefield vai mais longe do que isso. Ele fala que o homem é profeta, sacerdote e rei no lar. Olha que legal. Ele aplica isso para a vida de família. Ele pega e fala para casais, entendeu? Como doutrina dos ofícios não é só aula de teologia. Ele fala no encontro de casais, vamos dizer assim. Ele aplica isso para a vida familiar. Olha só, uma frase tirada do sermão dele: todo chefe de família deve se considerar obrigado a agir em 3 competências: como profeta, para instruir; como sacerdote, para orar pelos outros e com eles; e como rei, para governar, dirigir e sustentar a família. Quer dizer, ele pega essa doutrina e ele aplica à vida da família. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso,
tem um autor contemporâneo que usa esse sermão e expande ainda mais, Voddie Baucham. É um livro muito legal, chama assim, O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha. É um título muito bacana, né? É um pai que tem filha e que quer achar um moleque bom. Pensa num moleque bom. Para casar com a minha filha tem que ser bom. Ele está falando sobre masculinidade cristã. E ele está fazendo uma coisa preciosa para nós. Procura esse livro, é muito interessante. Falando sobre o que significa ser um homem bíblico. Ele busca lá atrás um sermão do Whitefield para dizer assim, olha o que a gente tem a aprender sobre os tríplice ofício, né? E ele aplica isso para a vida do homem. Como um homem no lar, ele exerce esses ofícios quando ele cuida da sua família. Então, os ofícios são universais, isso que eu quero dizer. Nós não temos gente que é só sacerdote, só profeta ou só rei. Deus permite que debaixo da autoridade de Cristo nós exerçamos funções próprias de cada um desses ofícios. Por último, para fechar, eu queria que a gente entendesse que os ofícios de Cristo até nos ajudam a corrigir o conceito que muitas igrejas têm sobre o que é a missão da igreja. Olha só, corrige o que muitas igrejas entendem ser a missão da igreja. Como, você pergunta? Primeiro, entendendo que a missão é dada a quem é oficial, a quem tem uma função de exercer algo. E como eu já falei que os ofícios de Cristo eram para restaurar aquilo que foi perdido na queda, então tem um caráter redentor, a gente tem que entender a missão da igreja como tendo função redentora. Aí que eu preciso corrigir algumas coisas que acontecem hoje na discussão sobre missão. Muita gente vai dizer assim, pastor, eu acho que a igreja assim, ela não é igreja se ela não tiver escola, construir casa, fundar creche. Essas coisas todas são boas e podem servir de excelente testemunho na escola, mas elas não são substitutas daquilo que a Bíblia chama de redenção. Redenção é quando nós anunciamos o Evangelho de Deus, administramos os sacramentos de Deus, né? Exercemos a disciplina de Deus na igreja para que haja redenção na vida de pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos socialmente são reflexos da redenção que Deus opera em nós, mas não constituem a missão da igreja. Inclusive, o que a gente faz na sociedade não pode ser chamado de redenção. Porque na Bíblia a redenção nunca retrocede, nunca é estragada. O que a gente faz lá fora é muito importante, mas é salgar o mundo, é retardar o apodrecimento desse mundo mau. Nós não redimimos o mundo, só um redime. Nós não conseguimos transformar o mundo, isso é expectativa pagã, né? De transformar o mundo. A gente crê que só um consegue fazer isso. E ele vai fazê-lo no dia que ele voltar. Mas quando a gente entende isso, isso faz com que nós agora enxerguemos que a missão da igreja é focar nos chamados meios de graça para operar redenção na vida do seu povo. E aquilo que nós fazemos como consequência disso é testemunho muito belo e necessário, mas não constituem a missão da igreja. E, segunda coisa, se a missão diz respeito a anunciar a redenção de Deus em Cristo Jesus, então missão termina. Que missão que não termina não é missão, não é? Missão é dada para ser cumprida. Missão dada tem que ser cumprida, não é? Missão dada tem que ser cumprida. O Salvador não cumpriu a sua missão, e não diz que, além de falar na cruz, está consumado, não diz no finalzinho, como a gente leu em 1 Coríntios, que quando ele terminar de sujeitar tudo, ele vai entregar o reino ao seu Deus e Pai. A ideia é de que ele cumpriu. Pois então, missão é aquilo que a gente termina. Nós vamos adorar a Deus para todo sempre, isso não é missão. A gente vai amar a Deus e ao próximo para todo sempre, isso não é missão. Mas anunciar a sua redenção é missão. E no dia que a porta da arca fechar, acabou a missão. No dia que o Rei dos Reis voltar, acabou a missão. No dia que nós anunciarmos o seu evangelho a todas as nações, e então virá o fim, acabou a missão. Missão dada é missão para ser cumprida. Por isso que quando a gente falar de missão da igreja, é bom que a gente aprenda a colocar dentro da estrutura do tríplice ofício de Jesus Cristo. É meu desejo que essa aula sirva de estímulo para você conhecer um pouquinho mais essa fé, tá? Essa conferência, ela é promovida para estimular você a conhecer mais essa fé tão rica, tão rica. E cada um de nós que vem aqui ajuda só um pouquinho
Só coloca um tijolinho nesse edifício teológico para estimular você a continuar crescendo, buscando conhecer essa fé e se deleitando nela. E eu termino convocando você a uma coisa, e eu quero estimular você a isso. Quanto mais você ama essa fé, mais contagiante é a sua pregação. Se essas coisas forem ensinadas como mera soberba de quem conhece muito, isso não contamina ninguém, não contagia ninguém. Mas quando essas coisas palpitarem no seu coração, quando você fala delas assim, com alegria, com o rosto cheio do gozo que vem de Cristo, aí eles vão querer aprender. Me fala mais desse tríplice ofício, quero aprender mais dele. Eu espero que essa fé seja deleitosa para você. Vamos orar. Ó Senhor, há tanta coisa para nós estudarmos e conhecermos sobre a obra de Cristo. E hoje nós fomos lembrados da beleza que é o tríplice ofício do Salvador, a sua obra redentora sendo resumida na tríplice função de profeta, sacerdote e rei. Pedimos que essas verdades sejam enriquecidas ainda mais em nosso coração, que nós saibamos expressá-la de forma tão encantadora àqueles que nos ouvem, que essas coisas sejam não só bem compreendidas na sua abrangência, nas suas implicações, mas que elas sejam amadas, para que o teu povo fale das tuas verdades com um coração cheio de gozo e alegria. E à medida que os outros nos ouvem, que eles sejam contagiados por essa alegria, que eles almejem conhecer mais esse Cristo, que o interesse deles seja crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Reverendo Weber, nós queremos manifestar gratidão a Deus por sua vida, por tudo aquilo que Ele mesmo tem sido servido em realizar na sua vida e através da sua vida, como pastor de uma igreja, como professor em instituições teológicas, como escritor. Então Deus vai permitindo que o trabalho do Reverendo Weber vá se expandindo e vá abençoando tantas outras vidas. Então nós louvamos a Deus, pedimos a Ele que na sua infinita bondade esteja preservando a sua saúde, abençoando a sua família, lhe dando graça em todo o seu caminhar. Que cada vez mais o irmão vá servindo e abençoando a igreja brasileira. Tem sido um privilégio. Deus abençoe, meu amado. Nós teremos um tempo agora para o coffee break e também um tempo para que você possa visitar os vários espaços literários que nós temos, né? Nós temos várias editoras, então aproveite a oportunidade, adquira as obras que estão postas, são excelentes obras. Nós temos uma seção muito especial na área de cristologia, então queremos desafiar você com obras do Reverendo Weber. A gente aqui tem uma senha, né? O Reverendo Weber é o Júnior, o Dr. Weber é o pai, né? É a senha interna que nós temos para administrar as coisas aqui. Está na mão do Reverendo Weber, está na mão do Dr. Weber. Então nós temos um material importantíssimo na área de cristologia. Eu quero desafiar você. Então nós vamos para um breve intervalo. Às 10h55 de volta, 11 horas pontualmente, estaremos aqui para iniciar a segunda palestra. Vamos tomar um café. Deus abençoe.